Esta história passou-se perto de Viseu, nesta mesma casa. Era aqui que viviam José e Margarida com os seus 6 filhos, um dos quais recém-nascido. Costuma dizer-se que crianças dão vida a uma casa. Mas neste caso, José e Margarida começaram a sentir um espectro de morte. Eu era mais uma filha e ela era como se fossem os meus pais também. Eu adorava-os. Em 1950, a minha tia, o meu tio trabalhava numa moagem e ela trabalhava ali. Tinha já 6 filhos e a vida, claro, não era como agora, era muito difícil. Mas ela, entretanto, ficou muito doente, muito doente. Havia o médico, o único médico ali, naquela vila. Foi ao médico, fez estudo e mais alguma coisa e nada de melhorar. Nem o médico sabia o que é que ela tinha, sabia explicar a razão. Mas eu não sei o que é de se fazer mais. Os médicos não conseguem fazer nada. Não te inquietes, homem. Aquilo não há de ser nada. Nada? Não sei. Ela não come como deve ser, está cada vez mais fraca. E tu, já tiraste o luto pelo teu marido? Já passaram 3 meses. Mesmo assim? Então e a Glória? Está cá? Está a visitar a irmã. Maria, eu estou com medo pela Margarida. Acho que ela foi tocada pela morte. A Margarida. Ela vai ficar boa. Não te preocupes. Dali foi a Viseu, coisa que não era muito normal. Em Viseu já havia mais médicos, não é? Mas não era normal, porque havia pessoas ali que nem nunca na vida tinham ido a Viseu, sendo uma coisa tão perto. Não é? Foi a Viseu, o médico receitaram-nos qualquer coisa, mas ela continuava na mesma. Qualquer pessoa lhe disse, porque é que não vais a Coimbra? Em Coimbra há melhores médicos e não sei o quê. Pronto, a Coimbra. Acho que foi a primeira vez que ela foi a Coimbra, que nunca tinha ido. Foram a Coimbra, havia o comboio, passava ali perto, foram a Coimbra, foram lá um médico qualquer, o médico receitou imensas coisas, mas nada resolveu. Ela continuava cada vez pior. E depois era assim, à hora da refeição, ela sentia-se tão mal, tão mal, tão mal, que não havia refeição nenhuma que ela conseguisse comer. Porque tinha tantas dores, tinha que se deitar, não estava bem de maneira nenhuma, percebe? E, portanto, hoje, amanhã, mas isto durou assim um tempo. A minha mãe estava lá em casa, era muito amiga, como ela tinha mais filhos, e então estava lá, a maior parte do tempo estava ali. Então, como ela estava doente, estava sempre lá. Até qualquer pessoa, não sei quem, uma pessoa qualquer, disse ao meu tio, porque é que ele não ia, uma bruxa, porque é que tu não sais, não vais ver, que pode ser outra coisa, e não sei o quê, não sei quantos. Mas ele era muito cético e achava que isso não tinha cabimento, e qual bruxas, qual não sei o quê. Mas, pronto, aquilo continuava, ele adorava a mulher, adorava mesmo, era um casal espetacular. E ele queria tudo menos perder a mulher. E então disse, pois está bem, então diz lá onde é que é essa bruxa, vamos lá, bruxa. E a senhora lá esteve a ver e disse, olha, fizeram-lhe um bruxedo, apanharam-lhe terra do seu pé, onde pôs o pé, fizeram não sei o quê, aquelas magias, aquelas coisas. Fizeram-lhe isso e não pode ser tratado aqui. Tem que ser tratado na sua casa, que foi lá que foi feito mal. O meu tio não era nada crente, na pior ficou, isto é o mal gravíssimo. Disse, porque não pode ser, a senhora tem um mal muito grande e se nos tratar, morre dentro de pouco tempo. O meu tio ficou apavorado. E então disse, tem que ser tratado lá. E ele perguntou-lhe, então o que é que eu posso fazer? A senhora vai lá? Ele disse, eu vou. Eu lembro-me
que naquele tempo, de ouvir falar assim muito, mas depois a minha mãe que me contou, já depois de mulher eu sabia, a minha mãe e a minha tia, quando saí depois disto tudo em pormenor, que levou nessa altura 1500 escudos. Era muito dinheiro. E até sei que ele não tinha esse dinheiro e houve qualquer pessoa amiga que lhe emprestou. Até que num dia, logo de manhã, meus meninos, não sei o que, isto e aquilo, e ninguém entra ali no quarto da tia, ninguém faz isto, ninguém faz aquilo. Toda a gente espera, o meu tio, toda a gente à espera. Chega um carro preto, com uma senhora e um chofer, um senhor que vinha a conduzir. Ela, uma senhora de estatura, não era muito alta, mas uma senhora assim, um pouco forte, mas de chapéu. Boa tarde. Ouvia-se dizer que tinha vindo aí de uma senhora qualquer, ou que eles tinham ido lá, ou ali do lado de Aveiro, qualquer coisa assim, e que a coisa que então para cá que melhorou. E aí estou com Pilatos, lava as minhas mãos. A religião é a domesticação do sagrado, digamos assim, enquanto a magia é selvagem, é espontânea e cada um faz como quer e então, por isso se torna mais medonha, perigosa também, uma vez que não tem regras, nem se sabe quais são os objetivos. Os objetivos da religião toda a gente sabe, é salvação, é o bem, etc., é contacto com Deus e tal, enquanto a magia não se sabe qual é, o que é que se procura. Procura-se mal, a magia tende sempre a procurar o mal ou corrigir o mal. Então, corrigindo-se o mal, enfim, há efeitos recíprocos, corrige-se bem para um, mal para o outro. Então, a magia, portanto, torna-se medonha e suspeita porque ela é da criação da própria pessoa que a pratica. Estamos à espera de quê? Quero que tenham lá em casa uma galinha preta, uma rasa é uma medida para medir o milho, que é uma coisa em madeira, parece-me um caixote, não é? Uma rasa, uma haste de oliveira, álcool e água benta. Foi o que ela disse que tinha que ter lá em casa para tratar. Tudo isto eles arranjaram, a gente não deu conta de nada disso, porque isto não depois mais tarde, os pormenores a contar. Então é assim. Então eles puseram, a senhora entrou, a minha tia passava a parte do tempo deitada, não tinha força nem sequer para estar de pé, e então puseram a galinha e a rasa em cima da galinha, voltada, não é? Em cima da galinha. O prato com álcool num canto do quarto, o quarto era um quarto grande, num canto do quarto. A vara da oliveira, ela tirou-lhe as folhas, ficou só assim a vara. E pôs um outro prato com água benta, ali. E lá dizia umas palavras que eu não sei, não consigo. E o tal senhor, o chofer, estava presente. Sei que o homem tinha um bloco, uma coisa qualquer na mão. Porque eu não sei se a senhora depois se lembrava do que tinha dito, do que não tinha dito, não sei. Sei que ele de vez em quando tomava umas notas, isso eu sei. E depois... Claro que eles entraram lá para dentro e nós, curiosos, queríamos era espreitar. E então toca de espreitar na janela, na outra janela que tinha. Agora tu, depois um puxava no outro para baixo, que era para o outro espreitar. Para espreitar, mas a gente, aquilo para nós, aquilo era um mistério, assim, uma coisa fora do comum, não é? Mas estamos numa idade que aquilo fica mesmo gravado.
O que é que aquele está para ali a escrever? Mas para que é que ele quer o álcool? Molhava a vara da oliveira no prato que tinha água benta e fazia assim. E dizia lá aquelas palavras que eu isto não sei o que era. Sei que, mas assim, bastante tempo. Ali falou. E, às tantas, o álcool, mas não mexeu em lume. O álcool incendiou-se, o prato que estava num dos cantos do quarto, incendiou-se. E a galinha começou a carequejar, debaixo da rasa, uma coisa assim, bem, uma coisa do outro, que se me dissessem a mim, qualquer pessoa me contasse, eu não acreditava, eu acho que isto era impossível, mas foi verdade. Mal está aqui. Para onde quer que o mande? Para onde quer que o mande? Para onde? Olhe, mande-o de volta para quem me o enviou. Esta galinha não pode ser comida nesta casa. Vai vendê-la por qualquer dinheiro e com este dinheiro, e a minha tia disse, mas isto vai fazer mal à galinha. Isto, qualquer pessoa pode comer a galinha não tem nada, menos a senhora, vai ter que ser vendida. E com o dinheiro da galinha, compram uns sapatos, uns chinelos, uma coisa qualquer, que rompa, quanto mais depressa melhor, e assim que tiverem rotos, deito ao rio um dia à meia-noite de costas para trás. Ela não precisou de ir muito longe, foi ali acima da ponte e deitou ao rio à meia-noite. E então lembra-me perfeitamente. Ela comprou uns chinelos e que chinelava ali cada vez mais, chinelava, porque ela queria romper aquilo. Mas que aquilo foi uma coisa que ela começou a melhorar, a conseguir já fazer as refeições, a melhorar, a engordar, porque ela parecia
Parecia um cabide com um fato em cima, não é? A melhorar, e o certo é que ela nunca mais teve nada. Foi aqui que Margarida fez o que a bruxa lhe mandou. Imediatamente após o ritual, se Margarida se começou a sentir melhor, Maria começou a definhar. O mal tinha passado para ela. 3 meses depois, Maria acabou por morrer. Na altura, ninguém associou estas duas coisas. Soube-se mais tarde que a tal dita senhora, que tinha feito mal à minha tia, estava lá num local, numa loja, a essa hora precisamente, e começou a dizer para a senhora da loja: ai, estou-me a sentir tão mal, nem sei o que é que tenho, estou-me a sentir muito mal, muito mal. Porque as pessoas, mesmo à hora, por exemplo, do almoço, iam buscar o vinho, iam buscar ali à taberna, não compravam, era engarrafada assim. E a sentir-se muito mal. E então, não durou nem meio ano. Morreu mesmo. Ficou doente e morreu. Que era uma pessoa que tinha gostado muito do meu tio, acho que tinha um namorado, mas depois ela até casou primeiro que o meu tio, mas depois ficou viúva muito nova e metia-se assim à frente. Ela era uma mulher toda também muito vistosa, não sei o quê. O meu tio era uma pessoa espetacular. Há atos mágicos que têm um pouco a ver com a psicopatias. As pessoas acreditam que podem ser influenciados por outros. Compreende? Isso é uma psicopatia, é uma esquizofrenia, no fundo, é uma variante de esquizofrenia. A pessoa que não está blindada, que não está segura de si própria, pensa que os outros que podem influenciar. Isso é uma doença, pode ser um vestígio, pode ser um pequeno efeito, uma pequena manifestação de esquizofrenia. Esquizofrenia é quando a pessoa tem duas personalidades que se deixam influenciar pelo outro. Ora, a pessoa, se está bem blindada contra a influência dos outros, não há ninguém que o consiga influenciar. Portanto, há casos de magia que são do foro da doença mental, do foro dos comportamentos anormais. As pessoas consideram que alguém lhes pode fazer mal. Isso é que a pessoa não está consciente de si própria, ou é uma pessoa de personalidade fraca, e a sua personalidade não está blindada contra os efeitos exteriores. Nessa altura pode-lhe fazer mal. A pessoa é receptiva, a pessoa é como com o corpo aberto, como dizem as bruxas. As pessoas são corpos abertos. Sendo corpos abertos, toda a gente lá entra e todos os efeitos lhe podem cair em cima. Um ano depois, Margarida quis ajudar uma amiga que estava a passar por algumas dificuldades. Levou-a à bruxa de Aveiro, de quem só podia dizer bem. Foi nesse dia que Margarida apanhou o maior susto da sua vida. Margarida, não consigo descansar. Margarida, és capaz de me perdoar? Margarida, és capaz de me perdoar o mal que eu te fiz? Preciso tanto de descansar. Maria? Sim, eu perdoo-te. Maria? Se fores capaz de me perdoar, eu não quis. Maria, descansa em paz, eu perdoo-te. Só quando me perdoares do fundo do coração é que eu vou poder descansar.
É pessoas que têm aquele dom, não é? Que chamam os espíritos e os espíritos vêm a elas, eles servem-se do corpo delas e depois falam. E por esse meio, às vezes, umas fazem e outras tiram. É o que acontece. Os jatos mágicos são eficazes, desde que se tenha medo dele. Basta ter-se medo dele ou acreditar no seu efeito, eles são eficazes. Por exemplo, alguém que se acredite que esteja embruxado, alguém que acredite que está embruxado, a pessoa vai no sentido do embruxamento. Definha, por exemplo, deixa de comer, não dorme, faz gestos descontrolados, acaba por cair aqui ou lá numa escada, etc. Portanto, a pessoa considera-se que não está fora do seu normal. Portanto, e o medo é a mesma coisa. A pessoa que vê tudo, que tem medo de tudo quanto lhe apareça pela frente, porque imagina-se perseguido pela magia, essa pessoa está fora do seu normal e acaba mais cedo ou mais tarde por fazer atos que levem, que o prejudiquem. Isso, portanto, os atos mágicos são eficazes, desde que se entre no jogo da crença ou do medo. Sei que isto há um Deus que nos governa e nesse é que eu acredito. Em Cristo acredito. Do resto, para lhe falar português bem, nem sei se lhe hei de dizer que acredito nem que não acredito. Eu não acredito em bruxas, mas que elas há. Mas que eu não acredito, não. Acredito no poder da magia. A magia é uma força importante. Acredito no poder da magia. Acredito nas bruxas. Mas acredito nas bruxas no sentido em que as bruxas são eficazes para quem acredita. Nessa altura, elas são eficazes, há que acreditar nelas. É nesse sentido que eu acredito nelas. Mas se me vier alguma bruxa dizer que me faz um feitiço, eu não acredito nessa bruxa. Acredito no feitiço que elas possam fazer às outras, mas relativamente a mim, eu não acredito no seu feitiço. Alguma coisa aconteceu. Ela melhorou. Que a doença dela, que era uma doença muito grave e ela melhorou. Agora, lá por que foi, não sei. Alguma coisa foi. Os vivos e os mortos habitam mundos que aparentemente não se cruzam. Mas há pessoas que conseguiram entrar no reino dos mortos e voltar. A primeira experiência, de facto, digna desse nome e descrita como tal, é feita por Platão, o soldado que é ferido e que depois tem, na realidade, a sua situação de morte aparente ou real, não sabemos muito bem, não estávamos lá para ver, já há alguns milhares de anos, e que regressa e conta aquilo que eu vou dizer agora, conta aquilo que será, a regra geral, o denominador comum do grande conjunto de centenas de milhares de experiências dessas espalhadas pelo mundo. E esse denominador comum corresponde a 90%, 95% das experiências que são relatadas da seguinte maneira: a pessoa tem um fenómeno de desprendimento do corpo, descreve isso como tal, eu estou a reportar-me às descrições que eu recolhi e que tenho lido, desprende-se do corpo, sente uma elevação de algo que não é o seu corpo físico e que estará durante algum tempo reparando naquilo que é aquilo que eles muitas vezes chamam a sua casca, o corpo físico, e ficam muito baralhados no início. Há como que uma atitude de surpresa, o que é que eu estou a fazer ali em baixo e aqui em cima ao mesmo tempo. Há até algo incómodo, descrito por alguns pacientes que eu segui e que me relatam essas experiências. Algo incómodo, mas como é que eu posso estar nos dois lados ao mesmo tempo? De repente acontece aquilo que vem descrito em muitos documentos, que é o afastamento progressivo da outra parte do corpo,
ou digamos da outra face da moeda, para fora inclusive do recinto onde a pessoa teve a sua crise que lhe deu, enfim, que originou o quadro de morte aparente ou morte real, quer dizer, pelo menos em termos de registros eletrocardiográficos, aparecem muitas vezes traçados flat, isto é, traçados isoelétricos, sem movimentos respiratórios espontâneos, o que nos dá a entender que a pessoa estará, pelo menos, em grave falência orgânica, se não mesmo em situação de morte clínica, ou pelo menos de quase certeza que estará em morte clínica. Eu tenho vários doentes que ao longo da minha vida me relataram experiências deste género. Normalmente são experiências em que em que a pessoa observa o seu próprio corpo, em que o corpo é sentido como diferente e é observado pela própria pessoa. A pessoa tem, por exemplo, a capacidade auditiva aumentada, pode ter também uma capacidade visual provisoriamente aumentada, portanto as cores aparecem mais nítidas. Tem uma vivência, por exemplo, de um túnel, em que a pessoa vai sendo transportada pelo túnel e observa o seu próprio corpo a ser transportado pelo túnel. Muitas vezes, nestes momentos, há uma revisão de aspectos fundamentais da sua vida que, às vezes, estão a ser aparentemente desconhecidos, a pessoa não percebe porque é que está a ter aquelas recordações. Muitas vezes há uma revisão dos entes queridos que se perderam ou com os quais houve relações mais difíceis. Foi uma experiência que começou, que eu vivenciei há uns anos atrás e que teve a ver com uma sequência desastrosa de um parto gemelar. O parto em si correu normalmente, mas umas horas depois comecei a ter problemas que redundaram naquilo que chamam vulgarmente coagulopatia de consumo disseminada, ou seja, eu perco os fatores de coagulação do sangue, entro em hemorragias brutais e a partir disso sucedem-se uma série de experiências complicadas, em termos clínicos e em termos pessoais. Depois disto tudo, portanto, entre sucessivas operações em que eu tenho, em que eu perco a consciência por momentos, em que eu faço estados de coma, pré-coma, enfim, faço tensões 0,0, níveis de hemoglobina baixíssimos, julgo que um dos relatórios clínicos que posteriormente me foi facultado, eu tinha 0,4 de hemoglobina, portanto era uma situação in extremis. Eu começo enfim, quando nos períodos de consciência tenho a noção de que vou morrer, consigo inclusivamente despedir-me dos meus filhos, que entretanto tinham nascido, isto despedir-me, enfim, é um termo vago, mas ou seja, dei-lhes o nome, disse às pessoas muito próximas que de facto não valia a pena mais nada, porque sabia que ia morrer. E depois de várias peripécias em que sou transportada de helicóptero para uma unidade de cuidados intensivos, tenho momentos em que de facto não perco a noção do real, perco a noção, no fundo, a consciência e começo a ter outro tipo de sensações e de visões que ainda hoje são marcantes. Era outro espaço, era outro tempo, era outra forma de estar e de sentir, ou seja, dor não era inexistente. E eu começo a ver-me a mim própria cá em baixo. Portanto, eu estaria pairando sobre mim própria e via-me cá em baixo. Antes desta situação acontecer, senti como umas explosões súbitas e fortes, uma luz como se um curto-circuito acontecesse, portanto eram explosões violentíssimas e com luzes intensas e fortes. E então, logo a seguir, essa noção de leveza, de inexistência corpórea, inexistência sensitiva, ao nível de peso, ausência quase de gravidade, e a ver-me cá em baixo. Eu continuo a considerar que a experiência próxima da morte, ou de quase morte, ou transição, entram dentro da grande classificação dos estados modificados de consciência, porventura dos mais misteriosos. O que acontece depois é que a pessoa tem, muitas vezes, a noção de que houve sons, às vezes descritos como melodias muito bonitas, que nunca conhecia previamente, das quais não tinha conhecimento prévio. E o encontro com entidades que às vezes a pessoa descreve como sendo familiares já desaparecidos, outras vezes como sendo seres angelicais, e curiosamente os agnósticos e os ateus têm uma postura muito interessante. Não renegando o aparecimento dessas energias, chamam-lhes seres de luz, seres luminosos.
Isso vai culminar com o aparecimento de uma luz que muitos descrevem como muito forte, mas que não fere a vista. Tudo isto tinha uma certa sequência e acontece, de facto, um pouco, se eu posso dizer isto um pouco mais tarde, portanto, se é que existe este fio condutor que me parece a mim ter acontecido, foi eu pairar, o termo é este, num espaço escuro, sombrio, onde vultos aconteciam, onde vultos me rodeavam. Não posso dizer que seja uma sensação particularmente difícil, é uma situação estranha. Esses vultos eram vultos, portanto, havia uma sombra, havia uma penumbra, os vultos perpassavam, eu não conseguia identificar nenhum deles, apenas manchas, apenas sombras, e eu estava no meio deles. Eu estava no meio deles e acontece que, de repente, me aparece um portão. Esse portão é um portão alto, um portão trabalhado, um portão neogótico, e para além do portão havia luz. Portanto, eu estava numa zona de penumbra, estava rodeada de vultos e para lá havia luz. Eu não sei exatamente o que é isto de estar morta, eu sei que há uma fronteira que os próprios médicos, enfim, sobre a qual se debruçam relativamente à morte cerebral. No entanto, as situações que eu passei deixaram os próprios médicos, de certa forma, enfim, descrentes em termos de que lesões poderão ter provocado cerebralmente estes períodos de coma, e eu sei que quando começo a sair deles, e ainda lembro-me que estava ligada às máquinas, portanto ao ventilador, eu pedi fiz gestos, porque estava muito entubada, portanto não tinha voz quase, para poder escrever, para poder comunicar. E justamente a primeira coisa que eu escrevi, com uns rabiscos quase ininteligíveis, foi "Eu vi o diabo". E porquê? Porquê que isto aconteceu? É que realmente, nesta fase, obviamente estou sujeita a medicações fortíssimas, peptidinas, que poderiam provocar alucinações. E uma das imagens que me aparecia era uma imagem horrível, era aquilo que vulgarmente nós projetamos como sendo o diabo, uns olhos vermelhos, uns dedos descarnados que me chamavam, e que eu sei que vivia aterrorizada aqueles momentos e que não queria ir. Portanto, estava sempre no mesmo local, ele aparecia-me sempre no mesmo lugar, e com aquela figura horrenda, e eu tentava fugir-lhe o mais possível. E, portanto, à medida que vou saindo desta situação tremenda, em que eu não sei, em que eu não tenho consciência porque tenho memória dela, mas não tenho consciência em termos de quando a vivi, como a vivi. Tenho estas memórias e que são sempre marcantes e que são sempre as mesmas, portanto, eu vivenciei-as. Agora, o diabo, porque é o diabo e o que é o diabo? Eu costumo realmente, quando converso com as pessoas mais próximas e que sabem, todos nós, eu tive uma formação católica, os medos muitas vezes são consubstanciados nestas figuras, não é? As proibições destas figuras, mas eu não acredito propriamente nelas, nem é essa a minha posição face à vida. No entanto, que aquela imagem foi muito real para mim, foi de facto, e a memória dela continua a ser real. E simultaneamente deste local quase ainda cavernoso em que simbolicamente me encontrava, eu também experienciava visões de corpos deformados, de pessoas estropiadas, que eu não conheço, não tenho qualquer referente, mas que
mas me surgiam, que eu conseguia visionar. Ela teve de facto um caso paradigmático da má experiência durante o seu período de estadia, sabe-se lá onde, é melhor dizermos assim, sabe-se lá onde, fora disto, fora desta dimensão espaço-tempo, que isso é inegável. As pessoas saem da dimensão espaço-tempo do relógio e da sala onde estão, para uma outra dimensão espaço-tempo cuja mensuração não nos é possível fazer, por enquanto, e tem, na realidade, um encontro com seres, e com, dito por ela, palavras dela, seres, entidades, que a assustaram, terríficas. Há outras situações que me aconteceram e que eu aí não tenho grandes dúvidas de que terão a ver com fármacos, nomeadamente eu olhar para um objeto e esse objeto alterar-se, mudar de forma, ou aparecer com aqueles pontinhos próprios da banda desenhada, das pinturas do Roy Lichtenstein, sei lá, toda esta imagética eu consigo provavelmente atribuí-la aos fármacos e aos alucinogénios. A outra situação, eu penso que há ali uma fronteira que eu não a consigo explicar racionalmente, mas que a sinto e a vivenciei. Uma alucinação não é, porque há experiências muito interessantes de esquizofrénicos, que são doentes mentais que têm frequentemente alucinações e que depois, numa situação, por exemplo, de um acidente de viação, tiveram experiências de coma e que depois recuperam. E, muito curiosamente, os esquizofrénicos distinguem as alucinações que tiveram devido ao seu processo psicótico e a vivência que tiveram na situação de proximidade da morte. Portanto, não são fenómenos que sejam iguais. Portanto, nós, muito claramente, eu acho que não se sabe o que é que se passa e por isso é que eu lhe dizia que é preciso fazer mais experiências em situações, de facto, experimentais, de uma forma organizada que permita tirar conclusões. Depois de ter passado esta experiência mais dolorosa ligada ao período hospitalar, eu tenho outro tipo de experiências. Não posso dizer que essas experiências sejam mediúnicas, se é que posso utilizar o termo. Curiosamente, ou não, quando o retorno se dá, a arquiteta Lourdes Mendonça, que porventura seria uma pessoa não muito ligada a este tipo de coisas, passa a ter uma visão espiritualista do mundo, da vida, e passa a ter uma capacidade enorme de ajudar os outros. De facto, passa a ser aquilo que antigamente se chamaria de terapeuta. É uma verdadeira terapeuta. Alguém que se preocupa, sente os outros mais. Ela, na realidade, tem esse tipo de percepções, como disse, e eu conheço alguns casos, enfim, algumas situações passadas com ela, em que ela prevê algo que aconteceu e confirma-se. Um dia foi o primeiro dia de aulas dos gêmeos, e eu tinha-os deixado na escola e tinha seguido a minha vida normal, tinha uma série de voltas a dar, ia a acontecer quando um pássaro muito pequenino bateu no vidro do carro com violência, deixou sangue no vidro e caiu. Eu fiquei aflitíssima porque tão instantâneo quanto foi esta batidela, eu tive a noção nítida que o Bruno, e foi o Bruno, portanto um dos gêmeos, teria sido magoado naquele momento. Eu olhei instintivamente para o relógio, eram 11 e pouco, e de facto fiquei aflitíssima. Porque foi assim uma certeza interior fortíssima, o Bruno aconteceu-lhe qualquer coisa. Acabei de tratar do assunto que me tinha levado a fazer esta deslocação e voltei atrás à escola buscá-los. E eu vejo os dois meninos à minha espera cá fora e o Bruno com um penso enorme na cara. Aí só me dizia: mãe, está descansada, já passou tudo, já estou bem, mas de facto foram contra mim, eu caí, fui esmagado contra uma parede e abriu a cara, sangrou muito, tiveram para me levar ao hospital, mas depois resolveram isto, mas tenho uma cicatriz ainda hoje. Foi pontual, mas também marcante. A minha opinião é que não se trata de uma situação de transcendência aí. Trata-se de uma situação da forma como as pessoas vivenciaram a proximidade da morte, porque isso não acontece só em pessoas que têm estas experiências que eu acabei de falar. Acontece, por exemplo, nas pessoas submetidas a cirurgias graves,
de situações graves, por exemplo, de cirurgia cardíaca, por exemplo, cirurgia de tumores cerebrais, em que a pessoa sente que houve uma ameaça em relação à sua própria vida e, portanto, digamos que a pessoa equacionou a sua ideia, a ideia de poder morrer, e depois da intervenção cirúrgica, a pessoa que percebeu que está viva e começa a viver a partir daí, e, portanto, o facto de ter equacionado a ideia que podia ter morrido modificou a forma como se relaciona com a vida a partir daí. Portanto, eu penso que o que faz modificar a vida não é propriamente a experiência que eu descrevi há bocado, do túnel e dos entes queridos e da acuidade auditiva aumentada, é sobretudo a pessoa ter tido a noção que esteve muito próxima da morte, que é definida como o fim, e que no caso dessa pessoa não foi o fim, e portanto ela, digamos, que renasce a partir daí. Aconteceu há relativamente pouco tempo e foi uma situação de facto muito intensa, muito intimista, que teve a ver envolveu uma senhora que eu conheci posteriormente, porque ela recorreu a mim em termos profissionais. Portanto, eu de facto desenhei-lhe um escritório e montei-lhe um escritório, e a montagem não correu tão bem quanto eu esperava, obrigou-me a deslocar umas 3 vezes a casa da senhora. E, de facto, o que não é normal, começa logo por aí, mas pronto, enfim, isto acontece, pode acontecer. Só que, enquanto eu estava na última, julgo que da última vez que lá estive, estava, de facto, a fazer uma aferição com um técnico, e à minha frente estava um quadro, estava um desenho com uma transcrição poética muito bonito, e uma fotografia da filha da senhora. Acontece que a filha desta senhora tinha morrido, a senhora, aliás, estava profundamente afetada pela morte da filha, e eu, de repente, entrei num monólogo comigo própria, talvez para me tranquilizar inicialmente: vai correr tudo bem, não vai correr tudo bem, olha, eu espero que de facto a senhora fique contente com o meu trabalho, e começo a sentir que o monólogo passa a diálogo, ou seja, eu sinto que há um feedback na conversa, mas tudo se passava em mim, em que uma voz me dizia: mas com certeza que vai correr tudo bem, olha, e de repente eu olhei de novo para a fotografia, para o quadro, tive a nítida sensação que estava a falar com a senhora que tinha falecido, o que é estranhíssimo, e mais estranho seria eu a dizer-lhe agora aqui, mas de facto ela diz, essa voz, e é uma voz que não é a minha, que não é a memória da minha própria voz, dizia-me: diga-lhe que eu estou bem. E aí eu fiquei realmente muito atordoada e pensei: mas eu estou a inventar, o que é que se está a passar? Agora sou eu que estou a pensar que estou a falar com outrem, ou que outrem está aqui a falar comigo, eu não estou a perceber nada disto. A que propósito é que diga-lhe que estou bem? Que sinal é que eu posso ter para perceber o que se está a passar? E a mesma voz interiorizada em mim me dizia: fale-lhe dos chapéus, fale-lhe dos chapéus. Aquilo foi tão forte e era uma curiosidade tão grande que eu venci essa. E foi com uma certa displicência atemorizada que eu perguntei à senhora: então, desculpe, eu preciso fazer-lhe uma pergunta. A sua filha gostava de chapéus? Foi assim, de facto, uma pergunta que deixou a senhora muito irta e ao mesmo tempo muito angustiada, e que disse que gostava. Mas porquê é que me está a fazer essa pergunta? Gostava bastante, aliás, era sempre um elo entre nós. Quando nós saíamos às compras, brincávamos sempre com a questão dos chapéus. Quando saímos para o estrangeiro, nos últimos tempos até em tratamentos, era sempre um chapéu que lhe trazia, portanto havia uma ligação muito grande a esse nível. Mas porquê é que me está a fazer essa pergunta? Estou espantada. E eu disse-lhe e contei-lhe exatamente o que se passou, e ela acaba por complementar isto que para mim já foi uma situação tão violenta, dizendo que durante toda essa semana, tinha falado com a filha, enfim, à noite, quando se deitava, quando passeava, pensava sempre na filha e pedia-lhe urgentemente: mas dá-me um sinal, diz-me que estás bem. E foi isto que eu, de facto, lhe fui transmitir. Eu não sei, não continuo sem saber exatamente explicar isto, penso que ninguém poderá explicá-lo. Se de facto eu captei o pensamento da senhora, que é estranho, ela não estava ali,
Por outro lado, estas situações todas, o desenho feito pela filha, a fotografia da filha. E posteriormente venho a saber que o sítio onde eu estava a montar o escritório, portanto, era um quarto onde a filha tinha passado os últimos tempos de vida. E, portanto, de facto, deixou-me um bocado perplexa. E por isso é que eu costumo dizer também que a ciência cada vez está mais antiquada e mais limitativa, porque tem leis. As leis são rígidas e o que sai das leis é para condenar. Mentira, não é nada assim. Eu penso que poderá haver isso e que irá depar, de facto, com uma experiência mais mística. Bom, e agora a vida continua no ritmo frenético diário, são muitas as coisas em que me dedico a atenção. No entanto, há sempre aquela vontade, há uma vontade enorme de viver. Eu por vezes esqueço-me, obviamente, mas eu costumo dizer que se tirar um dedo, tenho a mão, e de facto isto é tão verdade quanto é paradoxal eu dizer que freneticamente corro nos dias, mas com uma calma e uma certeza interiores de quase que uma progressão que me faz estar em sintonia com as cores do dia, com os sentimentos dos outros e comigo própria. Não é tão linear quanto isto. Também choro, também me zango, também sou uma pessoa absolutamente normal, mas é muito bom viver. E é bom, de facto, estar deste lado. Eu acho que a ciência não tem uma explicação para esta situação, o que aliás não me impressiona nada, porque a ciência está cheia de pontos obscuros e coisas que estão por descobrir e provavelmente haverá sempre na ciência coisas para as quais não há explicação. Eu acho que o que é importante é a comunidade científica ter uma posição de abertura em relação a fenómenos que não conhece e ter uma posição de vigilância crítica, quer dizer, à volta disto há depois uma série de ideologias, uma série de crenças que são crenças falsas, sem qualquer base científica. Por exemplo, quando as pessoas afirmam que há a certeza que há uma vida para além da morte, não há nenhum dado científico que permita dizer isso. A morte cerebral é, de facto, o fim das células e o fim das funções vitais. Portanto, nós não podemos dizer, do ponto de vista científico, que há nada para além daquilo que, do ponto de vista biológico, consideramos que é a morte. Agora, como eu lhe dizia no início, o morrer e a proximidade da morte é uma situação que a ciência não sabe ainda exatamente explicar o que as pessoas sentem. E o que é preciso é que cada vez mais se possa falar destes assuntos e que as pessoas possam ter abertura para contar estas próprias experiências e que se façam investigações científicas cuidadosas, credíveis, com grupos de controle, em que permitam saber se de facto esta ideia que existe neste momento na comunidade científica, que há experiências próximas da morte que são comuns a pessoas diferentes, que isso de facto possa ser explicado. As crianças. Ver uma criança sofrer e não poder fazer nada é doloroso e angustiante. Para a semana, vamos conhecer a história de uma princesa que sentiu que podia fazer alguma coisa. Chamava-se Estefânia e dedicou às crianças uma boa parte da sua vida e da sua morte. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.